A mensagem que você quer assistir já vai começar. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Canal PR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Nós estamos direto do templo do Sei de Itaipu, no Rocha, São Gonçalo. E nós temos uma missão. A nossa missão eu quero compartilhar com você frutos do coração. Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Essa é a história final de um rei chamado Uzias. Um menino que aos 16 anos de idade reina sobre o povo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Uzias, ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Mas no final da sua trajetória, ele permitiu que o seu coração fosse contaminado. Ele permitiu que a arrogância, ele permitiu que a prepotência, ele permitiu que o pecado invadisse o seu coração. E o final da história de Uzias morreu leproso, separado do seu povo, porque pecou contra o Senhor. O início da história de Uzias é muito legal. Eu estava lendo a história de Uzias, eu estava vibrando, falei, cara, esse camarada aqui, eu acho que ele foi arrebatado vivo, porque a história é linda. Mas quando você chega no final da história, você vê que ele jogou tudo fora, porque permitiu entrar no seu coração o pecado. O seu coração precisa frutificar os frutos que glorificam a Deus. O seu coração precisa frutificar frutos que louvem o nome do Senhor. Se a sua Bíblia está aberta ainda, em segundo livro das Crônicas, capítulo 26, confere comigo só, do verso 3 ao verso 5. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia. Está aí, grávida, se você não tem opção para sua filhinha, olha aí que nome legal. Jecolia era mãe do rei Uzias de Jerusalém. Verso 4, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias começou bem, ele começou a buscar o Senhor, ele tinha um coração quebrantado, sensível à voz de Deus. A Bíblia diz que Deus fez Uzias se tornar muito grande. Ele era tão famoso que todos os lugares conheciam Uzias. A Bíblia diz que ele teve ideias mirabolantes. Ele criou o que nós chamamos de canhão. Ele criou máquinas que jogavam grandes pedras à distância. Ele gostava da agricultura, ele tinha muita terra, muita gente a seu serviço. Era um homem rico, era um homem que desfrutava do favor, da graça, da bênção de Deus. Era um homem próspero, mas um dia tudo isso se acabou por causa de um coração que se azedou. Eu tenho uma palavra para você, não permita jamais que o seu coração venha se azedar. Não permita jamais que o seu coração venha adoecer. Guarda o teu coração. O homem mais sábio que viveu sobre a terra disse, sobre tudo e que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que saem as saídas da vida, ou seja, todo o projeto da vida de alguém sai do coração. Uzias não guardou o seu coração. E um dia, sabe o que ele faz? Ele entra no santuário. E Uzias, a Bíblia diz que ele quis fazer o que não era para ele fazer. Ele pega o sacrifício, ele quis oferecer sacrifícios quando só os sacerdotes poderiam fazer. Ele não podia fazer isso. Cuidado, querido, para você não querer fazer algo que Deus não te mandou. Cuidado para você não pensar que está agradando a Deus e fazer o que desagrada ao Senhor. Reconheça quem é o seu Deus e reconheça que o teu Deus trabalha com princípios. Existem princípios que precisam ser preservados dentro da palavra do Senhor. Uzias não respeitou.
E o sacerdote disse: Uzias, você não pode fazer isso. Ele ficou irado, ficou indignado. Eu costumo dizer que a igreja do Senhor é formada por ovelhas. O cara pode ser até coronel, pode ser até general, lá no quartel. Aqui ele é ovelha, aqui grande é o Senhor, aqui poderoso é o Senhor, aqui quem manda é o Senhor. O dono da igreja é aquele que morreu na cruz do Calvário. A igreja não é instituição de homens, a igreja não é propriedade de homens. O dono da igreja foi aquele que pagou o preço pela igreja, e ele mesmo disse: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Uzias pensou que porque era rei, ele também era dono da igreja. Ele pensou que porque ele era rei, ele podia fazer o que desse na cabeça dele. Não, querido, existem coisas que Deus não tolera. E Deus não tolerou o pecado de Uzias. A Bíblia diz que na mesma hora, na testa de Uzias, apareceu uma lepra. Lepra na Bíblia Sagrada significa pecado. E o pecado acompanhou Uzias até o dia da sua morte. Ele teve que sair da sua casa porque leproso não podia conviver no meio da sociedade. Teve que morar fora da cidade, morreu leproso, foi sepultado, está escrito, porque era leproso, porque deixou o pecado entrar no seu coração. É uma síndrome de Lúcifer, a síndrome daquele que veio para roubar. Ezequiel 28:17, a palavra do Senhor diz: quanto a Lúcifer, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Porque era anjo de luz, era o queridinho de papai, era aquele anjo que Deus tinha prazer. Aliás, não era anjo, era querubim, estava numa escala acima, levita, adorador, que trazia alegria para o coração do Pai. Mas um dia permitiu entrar no seu coração ser igual a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele se elevou o coração. Ou seja, presta atenção, tudo começa no coração. Uzias, porque permitiu entrar no seu coração, não teve um final feliz. Imagina um rei que poderia terminar uma história no auge, ser exemplo, hoje ser pregado como alguém que poderia dizer assim: irmãos, vamos seguir o exemplo do rei Uzias, que foi um homem que se colocou a buscar o Senhor. Mas nós não podemos usar o exemplo de Uzias, o final da sua história, porque se corrompeu no coração. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se queremos ver a Deus, o nosso coração precisa estar limpo. E sabe o que é limpo? É vazio, para que o Espírito Santo venha encher. Mas não é o coração natural. O coração no natural, e eu peguei uma cola no Google, está aqui, é um órgão cardíaco. É o mais importante dos órgãos vitais, do qual dependemos em funcionamento para nos manter vivos. O coração biológico não tem livre-arbítrio, não tem vontade própria, não tem inteligência, porém sente os efeitos das nossas atitudes como consequência emocional de cada ato ou pensamento que praticamos. O coração de carne, ele gera sentimentos que mexem no coração do homem, no coração espiritual. Porque o coração no espiritual é o nosso espírito, é parte do nosso ser triuno, composto de corpo, alma e espírito. O nosso coração que eu estou falando é o coração interior, que precisa estar limpo. Porque, querido, não adianta, um coração sujo não tem direito a ver ao Senhor. A palavra de Jesus Cristo é simples: os limpos de coração, eles verão a Deus. Se queremos ver a Deus em todo o tempo, se queremos dormir com Deus, acordar com Deus, andar com Deus, viver com Deus, o segredo é um coração limpo, porque as saídas da vida provêm do coração. Olha só que máxima que Jesus nos ensina, Mateus 15:18. É lindo isso. É muito importante que você guarde essa palavra, porque eu tenho certeza, se você guardar essa palavra e você começar a praticar, tudo muda na sua vida. Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ou seja, o que contamina o homem é o que sai da boca. E sabe o que sai da boca? É o que o coração está cheio. O rei Salomão, ele diz
que aquilo que a gente escuta enche o nosso coração. E Jesus diz que do que o nosso coração está cheio, a nossa boca fala. Então o seu coração precisa frutificar 24 horas por dia, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é quando o meu coração está cheio da presença do Senhor. Nós precisamos ter um coração igual ao coração de Deus. Veja só, Provérbios 23:15, Salomão escreveu: filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se-á o meu coração, sim, o meu próprio coração. Se o seu coração é sábio, meu filho, o meu coração se alegra, porque o seu coração é igual ao meu. Nós não podemos, querido, deixar que ervas daninhas venham se infiltrar no nosso coração. Eu conheço pessoas que vivem de aparência, que usam maquiagem, né? Aquele negocinho que passa no olho assim, rímel, né? Aquele lapisinho que puxa aqui o cantinho do olho para dar um aspecto de felicidade, aquele batonzinho que puxa aquele sorriso, né? Mas quando chega em casa, que passa o demaquilante e olha no espelho, é alguém infeliz, é alguém triste, é alguém que estava simplesmente maquiado, estava usando carenagem, mas o coração está sangrando. Mas sabe qual é a palavra de Deus que eu tenho para você nesta hora? Não sairás daqui com o coração triste, sairás daqui com um novo coração. Deus vai pegar o coração velho e vai trocar. Hoje aqui é momento de cirurgia, nós estamos dentro do centro cirúrgico. Deus vai fazer transplante de coração, eis aqui, vai tirar o coração de pedra e vai jogar fora, e vai plantar um coração novo, um coração alegre, um coração cheio da presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi isso que Jesus disse, Mateus 7:21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Isso sai do coração. Jesus estava celebrando a ceia com 12 apóstolos, tudo tranquilo, João 13:2. É acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Foi Satanás que plantou no coração de Judas, para que ele traísse Jesus. Jesus disse: Judas, o que você tem que fazer, faça logo. Mas por quê? Porque Judas não brindou o seu coração. Eu quero te dar um conselho nessa hora: brinda o teu coração. Não deixa nenhuma brecha para Satanás entrar e plantar erva daninha. Eu me lembro que o meu pastor Custódio, sempre falava nas nossas reuniões de pastores: meus filhos, vocês estão dentro de uma redoma. O diabo quer em todo tempo tocar em vocês, ele quer em todo tempo acabar com vocês, só que ele não pode. Vocês estão blindados. Nessa redoma não se abre por fora, a menos que por dentro você abra a porta e aí ele acaba com tudo. Você está blindado. Não permita jamais que Satanás venha invadir a redoma que Deus te plantou. Você está escudado debaixo do sangue que foi derramado na cruz. Você está escondido debaixo das asas do Todo-Poderoso. Você está protegido pela poderosa mão do Senhor. Continue escondido, não desnude o teu coração, não permita que Satanás faça o que fez no coração de Judas. No coração de Judas, Satanás entrou e colocou um sentimento para que Judas o traísse. A Bíblia nos fala sobre a história de um casal generoso, um casal abençoado. A Bíblia diz que a igreja primitiva estava prosperando, crescendo. Você vê no capítulo 3, Pedro e João entrando na igreja para orar. E quando eles entram na igreja, um aleijado pede um dinheirinho, uma esmola. Ele disse: eu não tenho uma prata no bolso. E era verdade, a igreja não tinha um centavo sequer. Eles foram orar. No capítulo 4, você vê que a igreja já não tinha mais necessidade de nada, porque tinha com sobra, com fartura, com abundância. A igreja orou, Deus mandou recursos para aquela igreja. E a Bíblia diz que tinha um casal chamado Ananias e Safira naquela igreja. E eles, vendo
o que aquele irmão tinha feito, eles tiveram inveja. Entrou a inveja no coração. Querido, não deixe a inveja entrar no seu coração, porque a inveja, quando entra, ela mata, ela aniquila, ela corrói, ela destrói a vida de pessoas, ela faz de pessoas felizes, pessoas infelizes. E eles tiveram inveja, e eles venderam a propriedade, e eles entraram na igreja, todo bonitão, né? Desfilando, afinal de contas, hoje o pastor vai nos abraçar e vai nos beijar. Nós estamos trazendo uma mufunfa de grana para o pastor. E aí entra o irmão Ananias, posudo, né, peito erguido, e chega na hora do culto, o pastor Pedro estava pregando, ele coloca um bolo de dinheiro no chão, e aí Pedro diz para ele: por que, Ananias, você deixou Satanás entrar no teu coração? Atos capítulo 5, verso 3, disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Quando Satanás entra no coração de alguém, até o que faria, porque é promessa de Deus, aquela oferta traria bênçãos sobre aquela família, aquela oferta traria multiplicadas vitórias sobre aquela família, mas porque Satanás entrou no coração daquele homem, o que era bênção se transformou em maldição. Querido, não abra brecha no teu coração, dê para Deus o teu melhor, mas não seja enganado pelo diabo. Pessoas sendo enganadas e trocando a bênção pela maldição, deixando de viver o melhor, porque deixaram brechas e Satanás entrou. Quando ele coloca aquele dinheiro e Pedro fala isso para ele, a Bíblia diz que aquele homem teve um piripaque, tombou. E os jovens levaram e sepultaram irmão Ananias. Daqui a pouco vem a irmã Safira, quem sabe, com um colar de safira, pendurado, tirando onda. Já beijaram meu marido, agora sou eu, né? Talvez de salto alto, cascavelando, né? Pelo corredor principal, sem pressa. E na hora que ela entra, o pastor Pedro fala: ô, irmã Safira, fala, pastorzão, qual é a boa? Está feliz? Vai pagar as contas do ar-condicionado todo agora? Vai quitar todos os cheques, né, pastor? Foi esse valor que vocês venderam a propriedade? E a irmã Safira diz sim. E ele fala: por que, irmã Safira? Você que é a mulher que precisa ser sábia, por que você não edificou a sua casa? Mulher, quando o seu marido levantar uma proposta e você perceber que Satanás entrou no coração dele, não aceite. Porque existem mulheres que, em vez de ajudar o marido, concordam para a destruição da própria família. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. São 40 anos juntos, 40 anos apaixonados, mas ela sempre me diz não, na hora que tem que ser não. Ela me alerta dizendo: não, não abra brecha para isso. Ih, meu Deus, como eu não percebi isso? Mas a irmã Safira concordou. Tá bom, meu filho, deixa essa parte aqui que eu compro umas joiazinhas para mim. Para quem usar? E aí Pedro diz: você poderia ter feito a diferença, porque você concordou com esse pecado. E estão chegando aqui os meninos que levaram o teu marido, e eles também te levarão. E ela, morre. Sabe por quê? Porque uma coisa que era para trazer alegria para a igreja, alegria para o coração daquela família, Satanás destruiu a festa. Não permita Satanás destruir a sua festa. Não permita Satanás roubar a motivação daquilo que Deus plantou no seu coração. Quando você vier para a casa do Senhor, venha feliz, venha alegre, venha dizendo: o meu coração é do Senhor. Eu trouxe o meu coração para adorar, eu trouxe o meu coração para ser cheio da presença do Senhor. O que tinha tudo para acabar em festa, acabou em funeral. Tem pessoas morrendo hoje porque Satanás entrou no coração. Como está o seu coração? Como está o seu coração diante de Deus? Como você está vivendo? Qual tem sido a motivação do seu coração? Lembra de Sansão? Um homem que foi projetado por Deus para ser Hércules de Deus, destruidor de Filisteu. Um homem que Deus preparou no laboratório do céu. Sansão nasceu para ser
Hércules do Senhor. Mas um dia Sansão deixou o pecado entrar no seu coração, o coração de um homem que era nazireu. Eu quero liberar uma palavra profética para você, se você acredita. A minha oração é que Deus venha brindar o seu coração agora. Que nenhum ladrão de alegria venha roubar o que Deus plantou no seu coração. Eu quero liberar uma palavra profética para você, que você não vai abrir o seu coração para contar segredos que Deus te deu para ninguém. Você não vai ouvir o interrogatório de Satanás, daquele que não gosta de você, perguntando qual é o segredo da sua felicidade, qual é o segredo da sua prosperidade, qual é o segredo das vitórias que você tem recebido. Eu profetizo um coração guardado, protegido com o cadeado de Deus, e ninguém vai roubar a promessa que está plantada no teu coração, em nome de Jesus. E o pecado é assim, ele entra de mansinho, ele vai entrando, isso não tem problema, isso não faz mal, isso aqui só beata que não faz. Eu costumo dizer o que eu aprendi na minha infância. Minha mãe falava assim: meu filho, cuidado, porque o diabo vem com um sapatinho de algodão, pisando macio, sem fazer barulho, e se possível engana a todos. Meu irmão, diga não na primeira. Crie coragem para dizer não ao pecado quando ele bater a sua porta. Não negocie com o pecado, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a destruição. Sansão foi negociando, Dalila bota ele com a cabecinha no colo, faz um cafuné. Cuidado, meu irmão, com esse cafuné de Satanás. Fuja, está na hora de você levantar, está na hora de você fugir. Eu quero falar com você que está aí assistindo esse programa de televisão. Cuidado, hein? Saia dessa ciranda aí do colo de Dalila. Sabe qual é o projeto? É acabar com você, é te destruir, é te aniquilar, é destruir a tua família e depois acabar com a tua vida também. Fuja enquanto é tempo. Deus mandou parar aqui e falar com você. É com você mesmo que eu estou falando. Fuja do pecado, saia dessa ciranda, porque Satanás quer te destruir. Fuja agora. Aleluia. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.